Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Caminho Espírita. Eu sou Paulo Ramos. Estamos apresentando o estudo da doutrina espírita na série Gotas de Luz. São destaques que nós retiramos da codificação espírita. Temos ali o retrato de Allan Kardec, com seu nascimento, dia 3 de outubro de 1804. Temos também o nosso link, searespirita.net.br, é o nosso site na internet. Vamos ao nosso estudo? Kardec, nesse livro, O que é o Espiritismo, lá com o sacerdote, ele fala sobre o inferno. O que a doutrina espírita fala sobre o inferno? As religiões ensinam que o inferno é uma grande fogueira onde nós ficamos queimando por toda a eternidade pelos pecados que cometemos, mas o diabo não queima. É uma questão interessante, mas a gente pode depois abordar esse ponto, com mais detalhes. Olha o que diz Allan Kardec. Ademais, eis o que diz a doutrina espírita neste particular. A duração do castigo está subordinada ao melhoramento do espírito culpado. Nenhuma condenação é pronunciada contra ele por tempo determinado. O que Deus exige para pôr termo aos seus sofrimentos é o arrependimento, a expiação e a reparação do mal feito. Numa palavra, um melhoramento sério, efetivo e um retorno sincero ao bem. O espírito é, assim, o árbitro de sua própria sorte. Pode prolongar os sofrimentos por sua persistência no mal e aplacá-los ou abreviá-los com esforços em praticar o bem. Allan Kardec está no livro O que é o Espiritismo, lá no capítulo 1, O Sacerdote, Pequena Conferência Espírita. Aqui nós apresentamos alguns destaques daqui do texto. Kardec nos diz: a duração do castigo está subordinada ao melhoramento do espírito. Ou seja, não tem nada de inferno, não tem nada de fogueira queimando as pessoas. Nenhuma condenação é pronunciada contra ele por tempo determinado, como é aqui na Terra que a justiça faz com as pessoas que são condenadas. O que Deus exige, olha o que Kardec nos ensina e os espíritos nos ensinam. O que Deus exige para pôr termos aos seus sofrimentos é o arrependimento, a expiação e a reparação do mal feito. Numa palavra, um melhoramento sério, efetivo e um retorno sincero ao bem. Isso é o que a doutrina espírita nos ensina. Então, o espírito, ou seja, nós, somos o árbitro da nossa própria sorte. Se optarmos pelo mal, sofremos. Se optarmos em fazer o bem ao nosso próximo, seremos recompensados 100 vezes mais pelos méritos das nossas ações. Então, se nós persistirmos em praticar o mal, nós iremos sofrer continuamente, até que chegue o momento em que a gente deseje, por nossa livre e espontânea vontade, pelo nosso livre-arbítrio, em praticar o bem. Então seremos perdoados pela misericórdia divina e estaremos assim reparando todos os males feitos por nós. Então nos diz Allan Kardec, esta doutrina está evidentemente mais conforme à justiça de Deus, que castiga enquanto persistimos no mal e perdoa quando voltamos ao bom caminho. E quem concebeu isto? Nós? Pergunta Kardec. Não. São os espíritos que nos ensinaram e provam pelos exemplos que diariamente nos oferecem. Allan Kardec. Então essa doutrina, a doutrina espírita, nos dá evidentemente, com toda clareza, o perdão que Deus nos oferece e, pela sua misericórdia, nos concede vivermos de uma forma feliz. Mais adiante, no livro O Céu e o Inferno, diz Allan Kardec, o arrependimento é o prelúdio do perdão.
o alívio dos sofrimentos, mas porque Deus não absolve incondicionalmente, se torna mister a expiação e principalmente a reparação. Então, aqui os nossos destaques, né, desse texto, que retiramos do livro Céu e Inferno, no capítulo 6, lá com a mensagem apresentada por Jacques Latour, Kardec faz esse comentário ao final da mensagem de Jacques Latour. O arrependimento é o prelúdio do perdão, ou seja, o início do perdão. Mas existe uma condição. Existe. É preciso depois passar pela expiação do mal feito, passar pelo mesmo mal que ele fez, que o espírito fez, e depois reparar esse mal praticando o bem para aquelas pessoas que sofreram com os malefícios realizados. Está no livro O Céu e o Inferno, no capítulo 6, Jacques Latour. Ainda no livro O Céu e o Inferno, agora no item As Penas Futuras segundo o Espiritismo, diz Allan Kardec: o arrependimento é o primeiro passo para o melhoramento, mas ele não basta, sendo necessárias ainda a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação são as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Allan Kardec. Então, aqui nos nossos destaques, nós apresentamos o arrependimento é o primeiro passo para o melhoramento sincero. Mas não basta. São necessárias ainda a expiação do mal feito e a reparação desse mal feito. Então, sintetiza Kardec, resume Allan Kardec, dizendo: arrependimento, expiação e reparação são as três condições necessárias para apagar os traços e as suas consequências. Allan Kardec. Essa é a lei de Deus. É a lei. Não há outra. É essa que existe. E foi promulgada por Deus pela sua soberana justiça, a sua soberana misericórdia e seu soberano amor sobre todos nós. Meus amigos, ficamos por aqui, agradecemos a sua presença nos nossos estudos. Clique no sininho, se inscreva no canal se desejar e continuaremos assim apresentando esses destaques, esses estudos da doutrina espírita, para que nós possamos sempre realizar o bem e estarmos conforme as leis de Deus. A todos, muita paz.